E aí pessoal, beleza? Eu sou o CESPDev e eu tô aqui para trazer o vídeo de Redux, que eu tinha prometido no outro vídeo e nunca trouxe. Mas hoje eu vou falar sobre o Redux, né? Tô até com a documentação dele aberta aqui, né? E a gente vai falar sobre essa biblioteca, que é uma forma de lidar com o estado das nossas aplicações quando a gente utiliza JavaScript. Eu decidi separar em dois vídeos, um onde eu vou explicar sobre o funcionamento do Redux, qual que é a ideia, como que ele funciona ali por trás, e mostrar ele com JavaScript puro. Né? E aí, num outro vídeo, no próximo vídeo, eu vou estar trazendo o React Redux, que seria o uso do Redux dentro do React. Né? Ela é uma biblioteca bem interessante, é uma forma muito boa de lidar com seus estados da aplicação. Ela é bem conhecida, né? Muitas vagas aí do mercado de trabalho acabam exigindo ela, né? Que você tenha um conhecimento ali e entenda pelo menos um pouco do funcionamento do Redux. E também para suas aplicações, né, para seus projetos, quando você for utilizar, é bom que você entenda como funciona o Redux, como funciona o Context API do React, que eu já trouxe um vídeo no canal, vou deixar no cardzinho aqui em cima, e aí você entenda qual que faz mais sentido, qual que vai encaixar melhor no contexto ali do seu projeto, certo? Para você estar aplicando alguma dessas bibliotecas aí, para você gerenciar o estado da sua aplicação, certo? E se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, entrar na nossa comunidade do Discord que tá aí na descrição e deixa suas dúvidas aí, tudo mais no comentário, pode estar trocando uma ideia com a galera aí, que eu vou estar respondendo todo mundo, sugestões para vídeo também. E é isso, então vamos pro vídeo. Então eu preparei um diagramazinho aqui, bem simples, só para mostrar para vocês, né? Aqui é a nossa aplicação, nós temos o componente A, que poderia ser o nosso app lá, digamos assim, e aí aqui nós temos os componentes filhos, né? A gente tem, por exemplo, o componente B, que pode ser um headerzinho ali, um headerzinho, e aí dentro desse header a gente tem um componente de login, por exemplo, e o usuário acessa, e aí nós temos lá no os outros componentes ali um componente H, por exemplo, que dita o perfil do usuário, certo? E qual seria a forma de a gente passar esse componente aqui, esse login, qual usuário que foi acessado ali lá para o nosso componente H? Nós teríamos que enviar desse componente para o componente B, do componente B para o componente A, do componente A para o componente G, do componente G para o componente H, tudo isso por props. Isso ficaria muito complicado, nossa aplicação começa a ter uma complexidade bem grande, bem chatinha de lidar, principalmente se isso começa a escalar e você começa a ter vários componentes ali para estar consumindo e usando o estado da sua aplicação de forma que você queira compartilhar esse estado ali em tempo real. Às vezes você quer que assim que o usuário digite alguma coisa aqui e atualize essa informação, isso já apareça ali nesse componente H, e isso pode ficar bem complicado uma vez que sua aplicação já escalou e já está bem grande, né? E como nós faremos isso em uma aplicação utilizando o Redux? Bom, o Redux ele teria a store dele, que é onde a gente armazena nossos estados, e aí o nosso componente C aqui, ele ia disparar uma action. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele ia disparar uma action, né? Por exemplo, de troca de usuário, nesse exemplo que a gente está dando. E essa action seria, aqui pelo meio do caminho nós teríamos o Reducer e tudo mais, que eu vou explicar mais pra frente. Mas basicamente essa nossa action chegaria na nossa store, nosso estado atualizaria. E a própria store, né? Ela se encarregaria de enviar essa informação, por exemplo, para o nosso componente H, lá embaixo, que seria o estado atualizado. Ou, por exemplo, para o componente F, que está aqui embaixo, né? Esse nosso novo estado. Então, fica muito mais simples de lidar, porque realmente só os componentes que precisam consumir aquele estado vão estar recebendo aquele estado, né? E a gente não precisa ficar passando isso para componentes que muitas vezes não precisam daquela informação, né? Não precisa saber aquele dado ali, né? Através das props dele, a gente não precisa estar passando essas informações. Então, fica muito mais simples da gente utilizar o Redux nesse sentido. Eu tô aqui com o flow de uma aplicação, como é que ela funcionaria, né, quando ela está utilizando o Redux. Então nós temos a Store, né, que é a nosso armazém ali de informações, onde está guardado todo o nosso estado da aplicação. E a UI, né, a nossa interface, ela está consumindo esse estado aqui, né, da nossa Store do Redux. E a UI, quando alguém alterar alguma informação, clicar em algum botão, ela vai estar disparando uma ação, né? E esse conceito é bem interessante para a gente entender, porque a gente consegue assimilar isso, né? A gente consegue, pô, a pessoa clicou em um botão, ela está realizando uma ação, então, né? De login, por exemplo, ela está realizando a ação do login. Então a gente consegue associar essas informações dessa forma. Então ela dispara, né? Faz o dispatch, dispara essa ação de login. Essa action, então, ela é enviada para um reducer
que o reducer ele é basicamente uma função ali que recebe o estado anterior, né, da aplicação e atualiza com o novo estado de acordo com o que foi enviado dentro dessa ação, né? Então, se foi enviada uma ação de logout, por exemplo, ela está dizendo para o reducer, olha, esse usuário não existe mais, ele está deslogado, então a gente coloca ali que, né, está deslogado agora e não tem mais um usuário logado, né? E esse reducer vai pegar esse estado anterior e vai passar o novo estado para store. E como a UI está consumindo ali esse estado da store, né, a gente já teria a UI atualizando aí com esse novo estado que chegou ali para store. Então, vamos para a prática aqui agora. Vamos começar a escrever os nossos códigos. E com a documentação em mãos aqui, eu vou vir para a parte Getting Started. Aqui ele já mostra, né, algumas instalações que a gente pode estar fazendo aqui, até um template que a gente pode criar aqui com o React, já para a gente ver um pouquinho do Redux ali dentro do React. Mas, como eu falei, isso fica para o próximo vídeo, certo? E, bom, vamos utilizar o Redux aqui, Core apenas, para mostrar para vocês como vai funcionar isso com o JavaScript puro ali. Beleza? Então eu deixei aqui uma pastinha pronta aqui, só para a gente iniciar. Eu vou dar um yarn init -y. Beleza, ele já criou um package JSON aqui, com algumas informações aqui. Eu já tinha iniciado aqui um repositório no GitHub, você pode fazer isso aí ou não, se você quiser no seu. E eu vou dar um yarn add redux aqui então, para a gente adicionar essa biblioteca para o nosso projeto. Beleza, ele fez a instalação aqui bem rapidinho. E agora eu vou criar aqui então um index.js, ok? Só deixa eu mudar aqui, ele vai ser só JavaScript mesmo, não é JavaScript React. E a gente já pode começar aqui a escrever os nossos códigos então, né? Só voltando aqui então, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar nossas actions, os nossos reducers e a nossa store realmente ali, como a gente vai estar utilizando ela. Então eu vou começar nessa sequência, escrevendo as nossas actions, e vocês vão começar a entender um pouquinho mais, né? Quando eu estiver explicando aqui. Então, primeiramente, eu vou escrever as nossas actions e actions type, né? E o que seriam essas actions types? São basicamente o tipo da ação que a gente quer executar. Por exemplo, no exemplo ali que eu dei no início, né? De trocar um usuário e logout. Então, a gente pode fazer aqui um const, a gente pode chamar de change user, e ela vai ser igual a change user, e a gente pode ter aqui uma de logout, então, deixa eu escrever maiúsculo para manter o padrãozinho aqui, logout, e ela vai ser igual a uma string logout. Por que a gente utiliza isso? A gente consegue manter um padrãozinho melhor para o nosso código, se a gente deixa isso guardado em uma variável, ao invés de toda hora ter que ficar escrevendo o tipo aqui na mão, né? Evita erros também, então é uma boa prática você criar os seus actions types nesse formatinho aqui, ou algum outro padrãozinho, mas que utilize algo do tipo. E agora, de fato, aqui, as nossas actions, ok? Então, eu vou escrever aqui uma function que seria o change user. Então, o GitHub Copilot já está me recomendando aqui a função inteira. Eu vou dar um tab aqui e aceitar. E eu posso estar em breve aí fazendo um vídeo também sobre esse GitHub Copilot aí para vocês entenderem como está utilizando ele. Então, mas basicamente aqui a nossa action ela vai ser uma função que vai receber como parâmetro um usuário. E aí a gente vai retornar dessa função, né, um objeto, que ele vai ter o tipo change user. A gente pode colocar aqui um info, dizendo change the current user, né, muda o usuário atual. E aí a gente pode passar aqui também, né, um payload, que seria uma informação que a gente quer passar adiante, uma informação que a gente quer passar para frente, que seria o usuário que a gente recebeu aqui. Por quê? Porque a nossa ação de change user, ela vai ter que mudar o usuário. Então, ela tem que receber um usuário para passar para frente qual é esse usuário que ele está querendo alterar, né? Então, trazendo isso mais para a prática, a nossa UI ela vai disparar essa ação de change user, enviando qual usuário. Daí o reducer vai interpretar essa ação ali, né? Que a action está passando para ele e vai atualizar a nossa store. A gente pode ter também a nossa function de logout aqui, que ela não vai receber nenhum parâmetro, né? No caso aqui eu não vou passar nenhum parâmetro, por quê? Porque o logout em si, ele não precisa atualizar nenhuma informação, a gente pode só remover aquele usuário que está ali no momento e dizer que não tem mais um usuário logado, né? Então o tipo é logout, o info dela logout do current user, e o payload dela pode ser nulo, ou a gente pode até deixar sem aqui, porque a gente não vai precisar de passar nenhuma informação para frente. Então,
estamos aqui com as nossas actions criadas, beleza? E agora eu vou criar aqui os nossos reducers, o nosso reducer. Então eu vou criar aqui uma function, que eu vou chamar ela de reducer, que ela vai receber, pode ser assim, eu ia criar uma error function, vou criar assim mesmo. E ela vai receber um prev state, né, que seria o estado anterior, né, e a action em si que a gente está querendo executar, beleza? E aí aqui dentro a gente pode fazer um formatinho de if, né? If se a action.type é igual a change user, ele faz tal coisa. Mas esse if não fica tão interessante, né? Pode ficar meio ruim da gente estar escrevendo isso. Então o mais interessante mesmo aqui é utilizar um switch mesmo, onde a gente vai, para cada action type, a gente vai executar uma coisa diferente. Então caso isso for change user, a gente pode retornar aqui, então, um novo objetinho, que a gente vai pegar o estado antigo da nossa aplicação, né, e atualizar ali o usuário com o action payload, que seria essa informação que a gente está enviando aqui do novo usuário, beleza? Eu vou adicionar também aqui uma informação de isLogged, e aí eu vou dizer que ele é true agora, né, já que a gente mudou um usuário, tem um usuário, então esse usuário é true. Uma outra coisa que a gente tem que fazer também é dar um estado inicial para a nossa aplicação, porque quando ela começa, o nosso estado ele é vazio, ele vai ser um objeto vazio. Então a gente precisa criar um estado inicial da nossa aplicação. Então eu vou criar aqui um const initial state, que ele vai ser basicamente um objeto aqui, onde a gente vai ter o user, que eu vou deixar como uma string vazia, e o isLogged como false, né? Porque no início a gente não vai ter nenhum usuário. E aqui para o nosso prev state, quando ele não tiver nenhum, a gente vai dizer que ele é esse nosso estado inicial, né? Então, quando a gente não tem um estado anterior, que seria no início da aplicação, quando a nossa aplicação vai ser executada pela primeira vez, ele vai assumir que esse estado é o estado inicial da nossa aplicação, beleza? Então a gente já pode escrever aqui um próximo case, que seria o de logout, né? Caso seja esse tipo de logout aqui, a action que a gente está enviando, a gente vai retornar um objeto com todo o estado anterior, o usuário agora é vazio e o isLogged é false, e a gente pode fechar aqui esse objetinho. E aí eu vou só dizer aqui um default, né, que se, né, caso não seja nenhuma dessas ações, a gente só retorna o estado ali anterior da nossa aplicação mesmo. Beleza? Bom, basicamente esse é o nosso reducer. A gente pode refatorar aqui um pouquinho só colocando user reducer, porque quando a gente começar a ter muito estado, muita coisa para gerenciar na nossa aplicação, fica interessante que a gente tenha reducers diferentes para cada entidade, para cada estado ali que a gente está querendo lidar. Em vez de a gente ter um switch gigante aqui com todas as informações do nosso app, a gente pode separar eles em um reducer de usuário, reducer de postagens, reducer de, enfim, de qualquer estado que seja que a gente está querendo gerenciar, e a gente pode usar um combine reducer ali, que é um método ali do reducer, para a gente combinar esses reducers em um só. Então a gente não precisa ficar criando um switch gigante aqui, a gente pode separar isso em reducers diferentes. Eu vou estar explicando mais sobre isso na aplicação com o React. Aqui eu vou, para não ir tão a fundo, não tomar muito tempo, eu vou utilizar só um mesmo, para vocês conseguirem entender também. Certo? E agora a gente já pode começar a criar aqui então a nossa store. Então eu vou dar aqui um const store é igual aí a gente precisa importar lá do nosso Redux o create store. Então aqui no início da nossa aplicação eu vou importar o Redux e o create store, ok? Então a gente vai dar aqui um const Redux igual a require na nossa biblioteca Redux, que a gente já instalou. E aí aqui eu vou dar um const create store, que vai ser redux.createStore, né? A gente vai pegar esse create store do Redux, ok? Então aqui embaixo eu vou dizer que a minha store é um create store, e aí aqui por parâmetro ele recebe os nossos reducers. Como aqui no caso eu só tenho um, eu passo ele, senão eu poderia passar os nossos reducers combinados aqui, certo? Então eu vou passar o user reducer como parâmetro aqui, e ok, a gente fechou a nossa store aqui então. Então, para a gente testar a nossa aplicação, já escrevi bastante coisa, tá na hora da gente testar. Eu vou dizer aqui initial state, vou fazer um console log aqui. E aí eu vou pegar aqui a nossa store, ponto. Ela tem um método aqui dentro dela. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui na documentação isso. Redux, vamos ver. Pronto. Encontrei aqui na documentação do Redux, aqui eu vim em API aqui, reference, e vim em store. E ele tem então o nosso getState,
que é a funçãozinha que eu vou utilizar, que é um método aqui que eu vou utilizar, que ele basicamente vai buscar o estado da nossa aplicação. Então eu vou dar um store.getState e salvar aqui o meu arquivo, beleza? Eu venho aqui no meu terminal e eu vou dar um node index.js. E ele já deve rodar esse meu index.js aqui utilizando o node. E aí, beleza, ele retornou nosso estado inicial, que é o user e o islogged false, né? Como a gente definiu aqui. Se caso eu não passasse isso aqui, nesse estado inicial, né? Vocês podem ver aqui que ele viria como undefined. Então, né, não é interessante que a gente deixe o nosso estado como undefined. A gente tem algo ali para consumir no começo, né? Para a gente já ver se está logado ou não ali naquele primeiro momento que a gente bate nesse nosso estado ali do Redux. Correto? Agora, eu vou disparar as nossas ações para vocês conseguirem entender o que está acontecendo, o que vai acontecer ali quando a UI quiser trocar o usuário, quiser fazer um logout e tudo mais. Então, eu vou dar um store, ponto, aí que é um outro método que a store tem, que é o dispatch, que recebe uma action como parâmetro. Então, a gente pode dar um store.dispatch, e aí aqui a gente passa a action que a gente está querendo executar. Se a gente voltar aqui nas nossas actions, a gente tem o change user e o logout. Então, eu vou dar aqui, eu vou enviar esse change user passando como parâmetro aqui um usuário, vou passar o CSPDev aqui, por exemplo, e aí eu vou dar um console log aqui nesse meu new state, ok? Então, se eu salvar o arquivo aqui e der um node index.js aqui, a gente já pode ver que o initial state era o usuário e o islogged é false, e agora o nosso novo estado tem o user CSPDev e o islogged é true. Ah, eu só passei o CSPDev aqui e não passei a mudança do islogged. Mas no nosso Reduster aqui a gente definiu que o islogged, ele sempre vai ser definido como true quando a change user é disparada, né? E o do logout seria o contrário disso. E o usuário a gente define aquele payload, né? Que seria essa informação que a gente está enviando aqui por parâmetro. Bom, a gente poderia também fazer, por exemplo, aqui definir aqui um count, né? Que ele seria, por exemplo, nosso prev state. Deixa eu até definir aqui no inicial aqui como 0, né? A gente já evoluiu aqui um pouco mais para um contador. A gente poderia criar um reducer separado para isso, mas só para explicar mesmo eu vou criar aqui. Então, sempre que ele fizer o login, a gente pega o nosso estado anterior do count e soma mais um. Então, se eu for explicar isso aqui para vocês, download aqui, ó. Eu não salvei o arquivo. Pronto. Então, o nosso estado inicial, o count era 0. Quando ele fez login, foi para 1. Né? Se eu pegasse aqui e disparasse essa ação 2 vezes, né? Até se eu disparar aqui com um nome diferente, vamos lá, vamos dar um node aqui, ó. No nosso novo estado, que já foi a segunda vez que ele disparou, né? Ele disparou, teve um dispatch, depois teve outro dispatch. Então, o nosso count já foi para 2 e o usuário já veio como aquela segunda informação que a gente tinha passado, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, eu vou retirar essas informações, porque igual eu falei, o ideal seria criar um reducer separado para isso, para a gente não ficar lidando aqui. E aí eu vou disparar também agora a nossa action aqui de logout, certo? A logout ela não recebe nenhum parâmetro, então eu posso disparar ela assim. E aqui eu dar um console log no nosso novo estado, vou dar um clear aqui e node index.js. Pronto, a gente já tem o nosso estado inicial, quando a gente passa o change user, a gente recebe o usuário em si, que a gente passou por parâmetro, e o islogged fica como true, e quando a gente passa o logout, ele remove o usuário e coloca o islogged como false. Então, a gente tem aí né, basicamente todas as etapas de criação do Redux ali, né? Então, temos nossas actions types, as nossas actions em si, que basicamente recebem os parâmetros e retornam ali um objeto, e os nossos reducers, que vão interpretar qual ação que está sendo executada e com base nessa ação ele vai pegar o estado anterior e fazer a manipulação ali do nosso estado de acordo com a action que a gente passou. E então a gente tem a nossa store criada, que a gente passa o nosso reducer ali por parâmetro, e aí a gente pode consumir o nosso estado com o store.getState e também com o store.dispatch. Esses métodos você pode encontrar todos aqui na documentação, na parte de API aqui. A gente consegue disparar as nossas actions que a gente criou mais para cima do arquivo. Então, basicamente, eu acho que é isso que dá para falar do Redux aqui, puro e simples. Já ficou um pouco mais extenso do que eu pretendia esse vídeo. Então, no próximo vídeo mesmo, eu vou estar falando sobre o Redux com o React e a gente entender como fazer esse disparo de ação, como consumir o nosso estado e como a gente pode formatar melhor esse nosso arquivo também para não ficar tudo em um arquivo só. Criar reducers separados ali para a gente entender quando a gente tem mais de um estado para lidar na nossa aplicação. Então, tudo isso eu vou estar trazendo no próximo vídeo.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Na descrição tem o link do Discord, a comunidade do Discord, que a gente criou lá para vocês poderem tirar dúvida, mandarem sugestões também, conversarem com outros devs, tem outros devs lá dentro da comunidade. E se você tem alguma sugestão de conteúdo, ficou alguma dúvida também, pode estar deixando aí nos comentários que eu trago aí num próximo vídeo, ou posso estar respondendo você aí dentro dos comentários mesmo, tudo mais. Beleza, galera? Valeu e até a próxima.